encerramento, né? Gravando. Boa tarde a todas e todos aqui presentes e os que estão online também, pessoal online. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui hoje para o encerramento da Trilha Elas, que é a parceria aqui, né, do Abimap International para Mulheres com a São Paulo Negócios e com a Apex Brasil. Então, hoje é dia de celebrar que essa trilha que foi fantástica. Então, vou aproveitar aqui a presença e chamar primeiro online a Andressa. Andressa está aqui, Andressa Pinheiro, da Apex Brasil. Ela vai falar um pouquinho aqui com a gente. Vamos colocar ela aqui no vídeo. Seja bem-vinda, Oi, Andressa. Tá... oi. Consegue me ouvir? Sim, perfeito o som. Perfeito. Então tá bom. Boa tarde, meninas e meninos também. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Eu sou a Andressa, eu trabalho na Apex Brasil, na gerência do agronegócio e também no programa Mulheres e Negócios Internacionais, aqui da Apex. É uma honra e um privilégio estar participando do encerramento da Trilha Elas. Eu acompanhei alguns workshops, foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns pela organização. E eu só tenho a agradecer primeiramente o convite, né, da ABMAP, e queria falar também que a Apex, apesar de ser agência oficial para negócios internacionais ligadas ao MDIC, a gente hoje acredita que internacionalizar está muito além de tratar só de questões econômicas. Hoje em dia, a gente tem que se preocupar também com o social, com o ambiental e com a governança. Por isso, a gente trabalha com essa questão da equidade de gênero. Nós temos aqui na Apex Brasil o Programa Mulheres e Negócios Internacionais, que no dia 13 de março lançou o compromisso da equidade de gênero. Temos várias ações aqui dentro da Apex, ações inclusivas e exclusivas sobre esse tema. E é claro que a gente não consegue trabalhar sozinho. Esse é um tema que a gente precisa de bastante apoio. E um dos nossos parceiros é claramente a Abimap. Eles abraçaram muito essa causa. A gente tem o coração bem quentinho para receber eles, para receber todos vocês que estão participando, né, dessa trilha, que contribuem ativamente, que estão motivados, inspirados para trabalhar com essa temática. É um sucesso muito grande esse programa. A trilha foi maravilhosa. Participei de 2 workshops e vocês têm uma rede incrível, né, de dezenas de apoiadores. Então, eu só quero parabenizar todos vocês e que vocês continuem tendo muito sucesso para essa divulgação das melhores práticas e para todo esse programa do ABMAP International para Mulheres. Então, espero muito que vocês aproveitem bastante esse encerramento, aproveitem o programa ABMAP International para Mulheres e a parceria entre a Apex Brasil e a ABMAP, tá bom? Espero que vocês saiam daqui inspiradas, motivadas e com essa provocação de que a gente pode ir além, de que nós temos o nosso espaço. Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo convite e eu espero que vocês aproveitem bastante esse workshop. Obrigada, Rê. Ah, Obrigada, Rô. obrigada, Andressa. Obrigada pelas palavras. A gente também agradece a parceria da PEX, a parceria aí de todas as mulheres que estão no programa Mulheres e Negócios Internacionais, nossa diretora Ana Repesa, né, que lançou esse desafio, e vocês que nos apoiam tanto. Muito, muito obrigada, Andressa. E outra parceira nossa, né, tão especial aqui para trilhar elas, que é a São Paulo Negócios. Está aqui a Márcia Gomide, que eu quero convidar ao palco. Está aqui a Amanda também presente, prestigiando. A gente agradece imensamente a parceria de vocês e quero passar a palavra para você, Márcia. Obrigada. Bom, dizer um oi para o pessoal que está online aí, saudá-los em nome da São Paulo Negócios e agradecer, né? Eu acho que a gente tem que, primeiramente, agradecer a Bimap pela parceria aí sólida que tem com a São Paulo Negócios. Volta e meia a gente faz coisas juntos e coisas muito bem sucedidas, com muito bons resultados. Agradecer as mulheres que participaram, né, que se dedicaram aí bravamente a fazer essa trilha, e que é uma trilha inovadora e
eu acredito que inusitada, né? Porque pela notícia que eu tenho, é a primeira trilha que a gente faz dedicada exclusivamente a mulheres. Além disso, eu quero agradecer a Virgínia, né? E a equipe toda da Harion que está aqui, né? A Dani, Gabriel, e agradecer ao meu time, né? Principalmente a Amanda, que está aqui, que foi o ponto focal dessa ação. E eu queria passar a minha apresentação, que é bem rapidinha, prometo que eu não vou demorar, para falar um pouco desse. Ops. Opa, passou demais. Aqui, próximo. Bom, a trilha em números, a gente realizou aí 3 sessões online de 2 horas cada uma, fazendo um total de 6 horas de carga horária total, né, que eram encontros coletivos, liderados aí pela Virgínia, da empresa Harion. E, ao todo, foram 22 empresas capacitadas, né? Além disso, a cada 10 empresas foram capacitadas individualmente com mentorias de 2 horas cada uma, fazendo um total de 8 horas de carga horária aí com o pessoal da rádio. A gente tem, assim, muita coisa aprendida, né? Muita coisa exercitada pelas empresas. Aqui é um recorte, né? Na verdade, dos resultados que a gente comprovou em termos de comércio exterior e em termos comportamentais, né? Então, clareza sobre os diferenciais competitivos, competências críticas em gestão, produção e inovação, agilidade, confiança e visão estratégica amadurecida, e 80% dos planos estratégicos em progresso ativo, que isso é muito bom, né? Isso demonstra realmente o resultado alcançado. E, em termos comportamentais, aí, definição de processos internos mais claros, redução da centralização e aumento da delegação com metas, atuação estratégica mais efetiva, né, da equipe com os outros departamentos de diretoria da empresa, autoconfiança e melhor relacionamento com as outras equipes, e superação de desafios que garante aí um maior protagonismo feminino, né? A gente acredita no poder de todas as mulheres, né? É um poder diferenciado porque combina a competência técnica com habilidades que só as mulheres têm, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? A coisa dos detalhes, a coisa do cuidado, a coisa da relação mais tranquila, né? Mais ponderada e menos competitiva, digamos assim, em relação aos homens, mas não menos competidora, né? E aí, assim, as empresas declararam as metas de exportação, né, para 2025, mais de 70 milhões de dólares, e para 2026, mais de 100 milhões de dólares, né? Então, esse 7 empresas, que já mostra aí um recorte muito bacana, né? Bom, a São Paulo Negócios quer continuar nessa jornada de apoio aí às mulheres no comércio internacional. Continuaremos fazendo todo o possível para apoiar as iniciativas, mas a gente tem iniciativas que não são dedicadas só às mulheres, mas que aqui a gente está oferecendo para as mulheres que cursaram, que são os estudos de inteligência, que são estudos customizados, que a gente faz para os mercados-alvos dessas empresas, não custa nada, né, são estudos gratuitos, onde a gente consegue, por meio do relatório, inclusive, fazer indicação de possíveis compradores naqueles mercados. As próprias ações de promoção comercial, né, que são as feiras, as missões, as rodadas de negócio, que a gente faz, muitas delas em parceria com as entidades, principalmente com a BIMAP, já temos uma encadeada para o ano que vem, que depois o Rodrigo vai falar, e o manual passo a passo da exportação, que é um manual que a gente preparou para aquelas empresas que querem iniciar, né? Um manual bem didático, que, inclusive, a gente vai dar impresso físico, mas pelo QR Code todo mundo consegue baixar também. Ele é interativo, então, para quem baixar online, pode preencher o formulário, né, de maneira online. Aqui é o meu time, e que eu tenho orgulho de mostrar, porque vocês vão ver que a maioria são mulheres.
Eu fico muito feliz com isso, porque são mulheres super competentes, nada contra os 2 homens que eu tenho na equipe, mas assim, elas seguram a onda muito bem, né, então tem aí meu total agradecimento para o meu time também. E é isso aí, aqui tem meus contatos, se vocês precisarem de qualquer coisa, São Paulo Negócio está super à disposição. Muito obrigada, Márcia. Mais uma vez aqui agradecendo a parceria e dando continuidade. Isso. A gente quer agradecer também o apoio do Mulheres no Comex, que é nossa parceira também nessa iniciativa. Infelizmente, hoje elas não puderam estar presentes, mas fica aqui registrado o nosso agradecimento. E apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, do que foi a nossa timeline, colocar um vídeo aqui para vocês terem o resumo de toda essa jornada. Gente, olhando agora, a gente vê quanta coisa a gente fez, né? Nossa, desde a assinatura lá do compromisso com a Apex Brasil, né, do Zanon, quando a Repesa, que a gente assinou o compromisso da equidade de gênero, e aí o lançamento e os nossos parceiros todos, e os workshops, o lançamento da trilha, quantos eventos, o She Trades que teve em Brasília, todos os nossos workshops com as nossas parceiras aí ao redor do mundo, algumas aqui que estiveram até presencialmente, a presença da Canta Shelk, que é a nossa mentora internacional, o encontro que a gente teve no programa lá em Chicago agora, nossa, foi bem intensa a nossa agenda, muito legal. A gente agradece demais a participação de vocês em tudo.
E conforme prometido, eu tô sem. A maioria já tem. Alguém me empresta um só para eu mostrar? Conforme prometido, hoje, para quem está aqui presencial, a gente está entregando o passaporte international para mulheres. A gente tem a versão digital, né? Depois para, mas a gente vai dar um jeitinho, a gente vai se encontrando, a gente sabe que em cada encontro e cada das atividades que a gente vai ter agora no decorrer do próximo ano também, a gente tem mais versões impressas para entregar para vocês. Mas a gente está aqui para quem está presencial entregando o nosso passaporte aqui, bem completinho, queria poder mostrar, mas está bem completinho com, né, aqui um pouquinho da PEX, da São Paulo Negócios, do Mulheres no Comex, de todas as nossas compradoras internacionais que apoiaram a gente aqui com tanta informação ao decorrer do programa. Então, a gente está aqui entregando a versão impressa. E, seguindo, a gente queria também falar para vocês que, a partir do próximo ano, o ABMAP International, nosso programa de exportação com a Apex Brasil, ganhou uma nova marca de projeto setorial e já é o Amazing Foods Brasil. Então, a partir do próximo ano, a gente deixa de trabalhar com a ABMAP International e passa a usar o Amazing Foods Brasil, que representa todas as categorias dos produtos que a gente tem aqui na nossa cesta ABMAP. Com isso, a gente deve fazer, então, um rebranding aqui do ABMAP International para mulheres, que vai passar a ser Amazing Foods Brasil by Woman. Então, em breve, mudaremos algumas peças, algumas coisas nas comunicações, mas o programa continua com o mesmo espírito. E era uma meta nossa, né? Então, com o projeto, a gente tinha ali meta para dar equidade de gênero e atender, né? Então, a gente já tinha como meta 40 empresas, a gente conseguiu manter as 40 empresas de 2022 2023 e atingimos 44 que são empresas ou que têm CEO mulheres, ou que têm executivas à frente da exportação, que é uma mulher, ou que mulheres que acumulam essas funções, que a gente veio falando aí durante os workshops. Então, a gente está muito feliz que a gente conseguiu bater a meta aí em todos os anos do convênio, e a gente espera que isso cresça cada vez mais. Então, está aqui um resumo, não vou ficar falando empresa por empresa, mas reforçar para vocês as nossas atividades previstas para 2025. Então, no começo do ano, a gente já tem agendado um treinamento multicultural para todas as executivas, com a especialista Mariana Barros, eu sou suspeita para falar, ela é não falo francês, gente, mas enfim. Eu já assisti palestra dela e é sensacional. Então, assim, estão todas convidadas, é muito bacana. A gente continua em conversa para acontecer o ano que vem a nossa rodada de negócios em parceria com o CCX, entre as comerciais exportadoras e as empresas. Então, também vai ter a rodada para todas as executivas que queiram conhecer as tradings, que tenham mulheres à frente também para fazer essa troca e aumentar ainda mais a diversidade de destinos e exportação. Teremos a nossa rodada. Ela está online? Acho que ela não está online, mas teremos a nossa rodada, está confirmada também com a Transnational Foods. Então, vai ter a rodada de negócios para indústrias que atuam com marcas próprias, trabalham private label para o mercado dos Estados Unidos. E, em parceria com a São Paulo Negócios, teremos também na Natural Tech o ano que vem, em junho, tem a rodada da São Paulo Negócios e também iremos fazer o Brasil Food Retail Experience. A gente já teve uma edição dele na APAS, mas o ano que vem a gente vai focar na Natural Tech, porque mais de 50% das empresas que são lideradas por mulheres estão no segmento do Free From também. Então, a gente acredita que faz sentido, no próximo ano, a gente fazer o Food Retail Experience na Natural Tech. Então, toda essa agenda a gente vai divulgar, vocês vão receber, serão convidadas, e a gente só está aqui passando para lembrar, né? Quando a gente está aqui no fim do ano, tudo que a gente tem para o ano que vem. Mas a gente vai estar convidando vocês para tudo. E agora, um momentinho especial também.
que são depoimento das executivas brasileiras da nossa rede global, que tanto ajudou a gente durante também essa caminhada. Então, primeiro... Então, eu vou passar aqui, tem 2 depoimentos. O primeiro é da Elo Helene Monzani, da empresa Transnational Foods, representando o mercado dos Estados Unidos. Ela gravou um depoimento para a gente, então convido todas a assistirem. Olá, pessoal. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar a todas vocês pelo empenho, pela dedicação e pela importância que tem esse nosso grupo. Parabenizar a ABMAP pela iniciativa e por todo o empenho em fazer esse desenvolvimento, em fazer com que as mulheres brasileiras se destaquem cada vez mais junto com o comércio exterior, elevando a um nível de excelência o nosso trabalho. Então, Rodrigo e Renata, principalmente, fica aí o meu abraço e meu muito obrigada a todo o apoio que vocês sempre nos dão. Eu sou Elo, da Transnational Foods, sou responsável pelas compras na América do Sul e América Central. A Transnational é uma empresa americana, nós trabalhamos com foco em marcas próprias para as grandes redes. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, tenho uma boa bagagem, uma boa experiência como empresas exportadoras e hoje ocupo uma cadeira um pouco diferente no papel de buyer, então o que me dá uma bagagem também aí boa para poder contribuir com vocês. Sou apaixonada por Private Label, sou fascinada por esse mundo do Private Label no comércio exterior e vejo isso como uma grande oportunidade que as empresas podem crescer e alavancar muito as suas exportações se elas estiverem focadas nesse propósito. Então, podem contar comigo, estou sempre à disposição. Espero que juntos possamos aí criar uma grande rede de relacionamentos e cada vez fazer com que os negócios sejam mais efetivos. A gente assistiu agora aqui o depoimento da Elo. E o próximo é da Malu Drummond, da empresa Spreading Out, que representa o mercado do Equador. Ela também gentilmente gravou para a gente um depoimento. Então, vamos assistir aqui o depoimento da Malu. Olá, eu sou Malu Drummond, moro e trabalho aqui no Equador, tem 6 anos, sou empresária aqui, tenho meu próprio negócio. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a essa rede de mulheres empresárias do comércio internacional que gerenciam projetos dentro dessa área, um projeto criado pela ABMAP em parceria com a Apex Brasil e São Paulo Negócios, ABMAP International for Women. Realmente é um grande prazer poder fazer parte desse grupo. Eu acredito muito em trabalho colaborativo. Eu acho que quando a gente colabora, trocando não só conhecimento, mas também experiências, os resultados são muito mais eficazes. A gente consegue escalar os nossos projetos e diversificar mais ainda os mercados que a gente atua. Assim que, meu muito obrigada para todas essas colegas, companheiras. Até o momento, somos 13 países representados e eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais. O Equador é um país pequeno, somos 18 milhões de pessoas no total, em comparação ao Brasil, um país bem pequeno. É um país que tem passado por muitos desafios no âmbito econômico, mas também é um país que tem grandes oportunidades, especificamente direcionado aos produtos e serviços do Brasil. Aqui no Equador, culturalmente, existe um grande apreço pelos produtos, serviços, pessoas do Brasil, o país em si. Então, o fato de ser made in Brasil já é uma grande porta de entrada aqui no Equador, porque passa um sentimento de confiança, de admiração, que se é do Brasil, é algo bom. E realmente aqui tem muitas empresas brasileiras. Aqui no Equador tem uma grande organização, se chama Corporação Favorita, e eles são os donos de redes de supermercados, que é Mega Maxi e Super Maxi,
que estão em todo o país e são redes voltadas para a classe média alta. Então, todos os equatorianos que estão dentro dessas classes, eles consomem nessas redes sim ou sim. É uma grande oportunidade de inserção dos produtos que fazem parte do nicho da ABMAP. Todas as vezes que eu vou fazer compras, eu sempre fico pensando, nossa, devia ter esse produto, devia ter aquele produto. Então, eu convido a todas as executivas brasileiras a pensar no país Equador como um mercado-alvo para os seus produtos, porque realmente tem muito potencial. Tem que saber como entrar, como fazer essa estratégia de inserção de novos produtos aqui no Equador, e se vocês quiserem, podem sempre contar com os meus conselhos, e realmente é uma grande oportunidade de diversificação, porque a gente sabe que na América Latina, o Equador não é um país que está muito presente dentro dessa cesta dos principais países que nós do Brasil exportamos. Assim que o meu muito obrigada, eu espero encontrar com vocês pessoalmente em algum momento. Obrigada. Muito bacana o depoimento da Malu também, que a gente acabou de assistir aqui. E agora eu quero convidar a Juliana Vogel, do Armazém Atlântico, a Ju, que está aqui online com a gente. Então, o depoimento dela vai ser ao vivo. Né, Ju? Seja bem-vinda. Tá? Muito Obrigada. obrigada por todo o apoio que você deu, toda colaboração durante o nosso projeto e que vai continuar também, né? Porque o perfil de todas elas estão aqui no passaporte. Então, todas de cada país, a gente tem aqui os dados, o perfil, os contatos. Então, a gente continua, né, com a nossa rede. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ju fazer o depoimento dela ao vivo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a oportunidade da BIMAP, junto com a Apex e toda a equipe, né? Não só a Renata, Rodrigo, que está aí à frente, mas toda a equipe que está envolvida. Muito obrigada, eu achei sensacional participar desse projeto. Tive a oportunidade de acompanhar a maior parte, não consegui acompanhar todos, mas a maior parte, né, dos depoimentos das minhas colegas. Já tive aí desse lado, né? Estou aqui em Portugal agora, mas antes de mais nada, sou mãe, sou mulher, sou imigrante, e me sinto muito privilegiada, né, de estar fazendo parte dessa rede. Então, muito obrigada, foi sensacional, foi enriquecedor e espero manter, né, o contato com todas as colegas aí espalhadas no mundo todo, que é muito bom de ver, né, que a gente alcança aí lugares, né, inusitados. Conheço algumas pessoalmente, Malu, a Aninha, Ana Paula, Luísa lá na Austrália, enfim, muito obrigada e é uma honra. E vamos aí falar um pouquinho de Portugal hoje. Compartilhar, Ju, a apresentação com a gente. Tá, já posso? Tá, deixa eu Pode sim. Estão vendo aí? A Ju vai falar um pouquinho para a gente sobre o recente acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. Então, a Bom, Ju tem a palavra. Bom, eu preparei uma apresentação aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de Portugal, né? Eu sei que a gente não tem muito tempo aí, eu vou tentar ser, né, breve. Mas assim, tudo que eu disser aqui hoje com relação a Portugal, tudo pode mudar, né? Porque a gente recebeu aí agora recentemente essa notícia do acordo Mercosul-União Europeia e vamos ver, né, na prática o que vai acontecer, porque a gente esperava por isso há muito tempo e inclusive por conta das eleições nos Estados Unidos, esse perfil ele pode vir a mudar e espero que isso favoreça as nossas exportações, né?
Eu vou trazer um pouquinho aqui, eu trouxe alguns números, eu não quero falar de números de Portugal, tá, porque a gente já tem aí a Apex, que faz um trabalho maravilhoso, nos estudos de inteligência comercial e tudo mais, mas eu queria, trazer um pouquinho aqui mais um bate-papo para vocês, da visão aqui de Portugal, vou contar um pouquinho da minha história também, né, como é que eu cheguei até aqui, e tentar explicar um pouco sobre o mercado da saudade, né, que é o mercado foco aqui em Portugal, por conta da comunidade brasileira. Então, assim, eu vim parar aqui em Portugal, eu já tive em todos os pontos dessa cadeia, né? Eu comecei aí no Brasil a minha carreira em comércio internacional, trabalhei em multinacionais, comecei com 16 anos a trabalhar no comércio internacional, eu era estagiária de uma indústria de lentes oftálmicas e solares que exportava para o mundo todo. E tive meu primeiro contato com o comércio internacional, dentro da área de logística, e eu queria muito fazer negócios internacionais, relações internacionais na época de graduação. Mas, bom, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Eu sou do Rio, a minha família era de Petrópolis, e eu não tive essa oportunidade de fazer, na época não tinha esse curso lá, e aí eu fiz uma graduação em administração, depois me especializei em comércio exterior e acabei vindo parar em Portugal por conta de um mestrado que eu queria fazer em negócios internacionais. Trabalhei por muitos anos nessa área, como exportando, né, para o mundo todo. Cheguei a gerenciar uma equipe numa indústria farmacêutica. Depois migrei para uma indústria de alimentos, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Bimap, né, e todos os meus colegas. Então, já tive aí desse lado como empresa exportadora também. E resolvi ir embora do Brasil. Fui morar um ano na Irlanda com um primo meu que foi estudar e resolvi vir parar aqui em Portugal para fazer fazer um mestrado em negócios internacionais. E eu já estou aqui faz 8 anos, então, assim, pude acompanhar um pouco dessas ondas migratórias, né, que acontecem dos brasileiros. Os brasileiros que chegavam aqui há uma década atrás tinham um perfil, hoje esse perfil dos brasileiros é outro, né? Isso foi mudando. E logo quando eu cheguei aqui, eu já tinha contato com o Armazém Atlântico, que é para quem eu trabalho hoje, que é um dos maiores importadores e distribuidores de produtos brasileiros para o mercado de Portugal e Europa, de uma forma geral. Eu já os conhecia, conheci pessoalmente, e eu vim morar na região norte. Eu estou no Porto, né? Estou falando aqui do Porto. O Armazém Atlântico fica em Sintra, e eles me convidaram para trabalhar para eles, para desenvolver essa região, porque na ocasião, quando eu cheguei, a empresa quase não tinha clientes na região norte, atendia só mais a região centro ali de Portugal. Então, Portugal, né, para quem não está muito familiarizado, é dividido aí em 3 regiões: sul, centro e norte, e as ilhas, né? Temos Lisboa e Porto aí, onde o business acontece, né, na maior parte. A região do Algarve é a região mais, né, de praias, onde o pessoal vai no verão e tudo para poder passar mais o verão, mas ainda é uma região um pouco menos desenvolvida que a região centro e a região norte. E a gente começou a trabalhar aqui os clientes da região norte, que quase não existiam, né? E tinha muito esse perfil das mercearias, né? Da, das lojinhas de produtos brasileiros, né? E ao longo desse tempo eu pude ver essa evolução e essa mudança, né? No perfil dos brasileiros que vinham para cá. Eu trouxe aqui esses números, né? A população residente, a intensidade exportadora de Portugal. Portugal tem um perfil ainda muito dependente de comércio e serviços. As exportações daqui são em grande parte, né? Hoje eu também trabalho com portugueses, com empresas portuguesas que exportam para outros países. Vocês vão ver que eu tenho vários trabalhos, sobrevivência. Eu não trabalho só para o Armazém Atlântico.
mas eu vejo muito, estou sempre dentro da área de comércio internacional e vejo muito como funcionam, né, as importações e as exportações aqui em Portugal. E aí, eu quis ilustrar aqui, né, esse mapinha aqui bem clichê que todo mundo já conhece, já viu aí alguma vez na internet, que traz Portugal ali do tamaninho do estado de Pernambuco, né? Então, quando a gente fala às vezes em exportar, a gente coloca os países todos aí dentro, né, do mesmo saco. Ah, vou exportar para Portugal, para França, para Espanha, tudo, mas a gente está falando de territórios de tamanhos muito diferentes, né? E aí aqui ainda vai acontecer um outro ponto aqui que quem é exportador aí já sabe, que na hora de você exportar para um país desse tamaninho, né, como Portugal, a gente esbarra no tal do lote produtivo, né? Olha, não posso, quantidade mínima, não posso, e que acaba sendo um desafio para os exportadores brasileiros, para as empresas brasileiras, eh, venderem para fora por conta do tamanho, né? É muito mais interessante se a empresa não tiver uma cultura exportadora, é muito mais interessante atender ao mercado externo, ao mercado interno, né? E aí eu quis ilustrar aqui esse tamaninho do tamanho de Portugal, porque a gente está falando, nesse caso, vale muito considerar Portugal e os outros países da União Europeia, e eu vou trazer lá na frente também algumas questões relacionadas à adequação de embalagens e tudo, algumas percepções do que acontece por aqui, que tem a ver com isso daqui, né? Que tem a ver com o tamanho do país e a capacidade, né, do país em absorver o que a gente tem para exportar. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho do perfil da imigração, né? Por que que eu estou falando tudo isso? Porque nessa quase uma década que eu estou aqui, o perfil do brasileiro mudou consideravelmente, né? Então, a gente tinha antigamente, o brasileiro que chegava aqui para se aventurar, para tentar a vida fora, né, tinha uma oferta aqui de meia dúzia de produtos brasileiros, achava sensacional, e agora isso já mudou completamente, né? São famílias inteiras que vêm para cá. A população estrangeira em Portugal aumentou de cerca de 33% no ano passado, esse número continua subindo, e atualmente há mais de 1 milhão de estrangeiros em Portugal. No início de 2023, aproximadamente 10% da população era composta de imigrantes, e em 2013, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o antigo CEF que tinha aqui, a comunidade brasileira em Portugal cifrava-se em 92.120 pessoas, e já era a principal comunidade estrangeira residente aqui. E agora, uma década mais tarde, esse número aumentou consideravelmente, sendo estimado em 600 mil brasileiros regularizados até setembro de 2024. Esses números, eles são números. Na verdade, a gente está aqui com um problema aí, o CEF passou a se chamar AIMA, que é a agência hoje de imigração que faz a regularização dos imigrantes, né, em Portugal, e Portugal está enfrentando uma dificuldade muito grande, tem muita gente sem documentação, porque o governo não dá conta de regularizar todo mundo, não deu conta nessas ondas dos últimos 2, 3 anos. Então, esses números aqui, eles são os números estimados, né, de brasileiros que estão aqui, documentados, mas ele hoje já chega a 1 milhão de brasileiros. Até porque tem muitos brasileiros dentro desse 1 milhão aí, a gente não conta, por exemplo, os brasileiros que têm cidadania, né, portuguesa ou cidadania de outros países, filhos de brasileiros que já nasceram aqui, e um montão de gente que não está documentada, que não está regularizada. Então, assim, o mercado hoje já estima 1 milhão de brasileiros em Portugal. Esse perfil, ele mudou muito, né? Então, quando o brasileiro chegava aqui, antigamente, tinha que ofertar, tem uma tapioca, tem, né, uma farinha, uma farofa. E agora, por exemplo, o Armazém Atlântico, para onde eu trabalho, a gente já tem um portfólio de mais de 300 produtos.
né? E isso vai se modificando cada vez mais, né? Inclusive por conta de modificar esse perfil, né, de brasileiros que vêm do norte, brasileiros que vêm do nordeste, brasileiros que vêm do sul, já não quer mais só uma erva para chimarrão, já quer uma erva diferenciada, já quer uma farinha diferenciada, né? E eu trago até aqui para vocês como uma tendência que são os produtos regionais, tá? Porque já a coisa já vai ficando mais específica, né, para atender um público aí mais exigente e um público que consome, né, um público que hoje já é possível de consumir, diferenciar e fazer, né, compras, né, as pessoas vão fazer compras nas lojinhas e não só na rede de supermercados também, porque já é uma realidade aqui. Inclusive, eu vou mostrar aqui no próximo slide. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, antigamente, né, a gente só tinha aqui as mercearias, que eram as lojinhas de produtos brasileiros do Mercado da Saudade. Existia uma loja que existe ainda, né, que se chama Mercado Brasil Tropical, que é de um importador independente. Esse cara foi um precursor aqui em Portugal. Ele tinha e tem ainda várias lojas, faz importação por conta própria. E nadou de braçada há muito tempo aí nesse mercado do mercado da saudade aqui para Portugal. E aí depois, com o aumento da comunidade brasileira, né, e o consumo, né, de tudo que é do Brasil, as redes de supermercados começaram também a se interessar, né, em ter os produtos brasileiros nas suas prateleiras. Então começaram a fazer a Semana do Brasil, ainda fazem, mas muitos supermercados aqui já têm hoje uma seção inteira, né, só de produtos do Brasil, permanente, uma seção permanente. O mercado, os supermercados aqui, a rede de supermercados aqui é bem diversificada. Tem rede, né, de empresas portuguesas, empresas alemãs, empresas espanholas, empresas francesas, bem diversificada. Você encontra produtos de todos esses países, né? E todos eles têm, em todos esses supermercados que estão aí, encontramos produtos brasileiros, todos. Cada um à sua maneira, né? De expor, de trabalhar, alguns com prateleiras inteiras, né? Só do Brasil, e inclusive na rede de atacados, né? Que aqui se chama comércio grossista, né? São os retalhistas e os grossistas, também venda de produtos brasileiros. Uma rede que também é muito importante, um canal muito importante, que é o canal Horeca, que aqui você come produto brasileiro também, comida brasileira em qualquer lugar, qualquer esquina. Mas também já tem uma diferenciação, né? O pacote de 1 quilo hoje já não interessa muito, já querem um pacote de 5 quilos, já querem uma garrafa de Dendê de 1 litro. Então, assim, é um mercado que cresce consideravelmente, e que tem muitas oportunidades, né? E segue aí uma tendência de diversificar ainda mais, né? O que a gente pode oferecer. Eu queria trazer aqui, eu trouxe aqui umas matérias também que são todas muito recentes por conta do investimento que está acontecendo de brasileiros aqui, não só, né, no setor de alimentos, mas em todos os setores de construção, abertura de franquias, já tem muita oportunidade. É, e o que acontece é que cada vez mais o brasileiro é atraído para Portugal, muito por conta, quando você conversa muito com essas famílias, muito por conta da questão da violência, de fugir da violência, né, do Brasil, porque de um tempo para cá, de 3, 4 anos para cá, esse perfil do brasileiro que fala-se muito, o brasileiro com alguma instrução foi para Portugal, mas assim, isso não é uma realidade para quem tinha bons cargos, bons trabalhos no Brasil. Aqui você não encontra a mesma oportunidade,
né? No Brasil, você consegue ter muito mais oportunidades a nível de desenvolvimento profissional, mas o que acontece é que existe uma procura muito grande para a tal da qualidade de vida, fugindo da violência, né, da questão da segurança, principalmente quem vem de regiões aí do Brasil que são grandes metrópoles, vem fugido da violência, passou por situações, né, e não querem que seus filhos passem. E tem crescido muito o investimento nesse sentido, né, de escolas, de alimentação, de construção, enfim, e a própria cultura brasileira que já é muito consumida também pelos portugueses. Então, existe muita oportunidade. Essas matérias todas que eu coloquei aí são matérias recentes, que falam aqui farofa, açaí, pão de queijo, havaianas, o investimento, os bilhões em investimentos brasileiros que estão acontecendo em Portugal, e principalmente essa daqui, em que eu dou um destaque aqui, que é a contribuição com a Previdência, contribuição recorde com a Previdência, que... Opa, desculpa, saí, vou voltar. Que os brasileiros contribuem para a Previdência Social, que aqui se chama Segurança Social, de Portugal, né? Então, os brasileiros vêm, se regularizam e abrem os seus negócios ou trabalham para empresas e contribuem, porque a carga tributária aqui também é bem alta, e isso fez com que Portugal tivesse aí arrecadações recordes nos últimos anos, principalmente por conta da comunidade brasileira. Então, é uma realidade, o Brasil vem mudando muito esse perfil aí, né, do consumo aqui em Portugal. E eu queria listar aqui, rapidamente, algumas oportunidades e alguns desafios que eu vejo. As oportunidades, por exemplo, por conta das sanções comerciais, a gente sabe que nós somos prejudicados com produtos que são derivados de leite. A gente espera que isso mude, né, agora com o acordo, mas o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Então, o que aconteceu foi que muitas empresas brasileiras começaram a fabricar, por exemplo, o pão de queijo aqui, o doce de leite aqui, o requeijão aqui, e essa fabricação, né, como os produtos tinham a proibição de entrar, começou a ganhar o gosto, né? Desenvolveram produtos aqui que foram muito bem aceitos no mercado. Então, essa industrialização do produto brasileiro é também uma oportunidade para as empresas. A transferência de tecnologias do Brasil na fabricação, né, dos produtos também vejo como uma ótima oportunidade. Existem muitas oportunidades ainda para produtos que a gente chama aqui de bio, no caso do Brasil são os orgânicos, ainda é uma rede que apresenta aí umas limitações, mas muitas oportunidades. A marca própria também, nossa colega até falou aí agora, né? Desenvolver marca própria para as redes locais, e muitos produtos in natura também que a gente encontra aqui, sabe que é um perfil, né, do europeu, mas eu queria colocar um ponto aqui que eu acho muito importante, que é um desafio, que é a questão das embalagens, porque o que acontece que eu passei a perceber aqui, né? Eu via muitos produtos que não estavam adaptados para o mercado europeu. E o importador, distribuidor, muitos também vieram nessa oportunidade de investir em Portugal, como Portugal é tido aí como um hub de entrada para distribuição para outros países. Quem veio nessas ondas aí nem sempre tinha o perfil, né, e tinha o cuidado do processo da internacionalização. E o que acontece é, quando eu vejo aqui produtos, eu hoje não trabalho mais para Portugal, para o Armazém Atlântico, eu trabalho atendendo outros países, né, porque o Armazém Atlântico vende também para outros países dentro da União Europeia, eu trabalho atendendo esses países. E quando o nosso produto chega, por exemplo, na Suíça, né, chegam em países onde há uma efetiva fiscalização, eu vejo que tem muitos produtos que não estão adaptados.
E aí o que acontece é, muitas vezes o importador distribuidor vai negociar com a empresa exportadora e encontra dificuldades, porque a empresa tem uma limitação com relação à venda, né, mínimo de produtos, ou mesmo um preço diferenciado, enfim, começa a ter alguma dificuldade com relação ao produto que foi adaptado para exportação, e aí ele vai no mercado aberto e compra o produto no mercado aberto, né, no mercado brasileiro e traz para cá, sem qualquer adaptação, sem embalagem adaptada, sem nada. E aí quando esse produto chega, né, na Suíça ou algum outro país e se depara com uma fiscalização, começa todo mundo a ficar desesperado, como é que faz, como é que vem, vamos ver aqui, vamos ajustar a embalagem, enfim, e acaba, às vezes até perdendo o produto por causa disso, né. Então, assim, eu deixaria aqui, né, como desafio para as empresas, eu sei que isso é um mercado que não tem como controlar, mas o ideal era que a mesma embalagem que fosse usada no mercado nacional também fosse para o mercado internacional, porque isso vai acontecer, né, no mercado aberto. E o produto chega aqui, né, e muitas vezes a empresa exportadora nem sabe que o seu produto está aqui. A gente sabe que a fiscalização a nível de aduana não é 100%, né, e se acontecer, claro que pode, acontecer de ter essa verificação, mas nem sempre, e muitos produtos chegam aqui, eu vi muito isso, né, sem qualquer ajuste, né, na questão da internacionalização. Então, inclusive a nível de ingredientes, não só de embalagem, mas a nível de ingredientes também, enfim. E a validade dos produtos também continua sendo um desafio, muito grande, né, porque a gente não consegue trabalhar com uma série de produtos por conta da validade, mas isso já é uma questão que muitas empresas exportadoras têm aí, né, em mente, porque realmente tempo de trânsito e até chegar, nas prateleiras, né, das empresas, isso se torna um pouco difícil, né, e ninguém quer comprar produto com validade curta, infelizmente, e ainda tem muita perda de produto. Mas, eu queria, eh, reforçar aqui, né, a presença do Brasil. Eu acho que a gente tem, o brasileiro trabalha muito direitinho, né, então, assim, essa marca Brasil, ela é muito bem-vinda. Eu acho que, por exemplo, hoje o açaí já é uma realidade aqui no meio dos portugueses também, a tapioca, sabe, a própria farinha, farofa, o requeijão. Então isso já está se tornando um produto. Hoje você vai no supermercado, você encontra uma tapioca, os portugueses consomem a tapioca já, né, e a tendência é que, através, né, da comunidade brasileira, isso já seja uma realidade também para os portugueses, né, e não só os portugueses, também em outros locais. Hoje eu já vejo franquias de açaí e vejo cada vez mais as franquias de açaí crescendo, crescendo nos países. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma franquia, que abriu aqui e que agora está expandindo para a Espanha, e a Espanha também é aí uma tendência, né, de chegar cada vez mais, produtos brasileiros. Então, assim, a gente ainda tem muita oportunidade aí, dentro do mercado europeu. Bom, eu queria deixar aqui, foi bem breve, tentei fazer um apanhado aqui bem rápido, né, da realidade aqui, para o mercado da saudade. Eu estou fazendo um trabalho agora em 2025 que vai trazer, bastante essa oportunidade das empresas exportadoras do Brasil e das mercearias, do lojista, né, da empresa pequenininha aqui, de trabalhar melhor esses produtos a nível de exposição, a nível de, eh como oferecer o seu produto, né, como oferecer melhor, porque isso é uma coisa que muitas vezes é negligenciada aí no meio da cadeia, e a gente está fazendo um trabalho bem legal agora em 2025 de aproximação das empresas de ponta a ponta e medição também do comportamento desses consumidores aqui. Então, espero em breve também ter mais novidades para contar.
Mas essa é a realidade hoje aqui do mercado da saudade em Portugal. E eu acredito que vai crescer cada vez mais com, né, a vinda aí cada vez mais de brasileiros para cá. É isso, fico à disposição de vocês, o que precisarem de mim e do Armazém Atlântico, estamos por aqui. Juliana, muito obrigada pela sua apresentação. Linda, muito rica, cheia de detalhes. Eu amei os seus slides, tá? Eu amei, Obrigada. amei, amei, amei. Muito bacana. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a Ju. Não fiquem tímidas. Vou passar o microfone, se apresenta e pode fazer. Olá, Juliana, boa tarde a todas, todos também. Eu sou Viviane Cremaschi, eu sou do Senai, Unidade Barra Funda, vocacionada em alimentos e bebidas. Em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação, realmente muito rica de detalhes. Jo, é possível você dar um pouquinho mais de informações sobre, quando você fala em embalagens, é a embalagem propriamente dita ou a rotulagem? Quais os desafios assim que a gente teria que, de repente, fazer um GT aqui para a gente começar a trabalhar e se adequar? Muito obrigada. Nada, imagina. Olha, então, essa questão da embalagem é um ponto ainda que é muito desafiador, né? Porque foi como eu comentei, isso depende muito da empresa exportadora, como ela está trabalhando o seu produto, né? Então, tem algumas empresas que hoje já fazem a adequação, que tem esse cuidado, e aí eu posso falar, porque assim, eu acompanhei muitos casos de internacionalização aqui, tanto a nível de industrialização, quanto a nível de produto final, por exemplo, e tem muitas empresas que têm esse cuidado, né, na embalagem, na rotulagem, né, do produto, de uma forma geral, como o produto vai ser apresentado, né, como que o consumidor português, no caso, ou europeu, né, recebe isso, mas outras simplesmente não. E aí o que acontece foi isso que eu acabei de colocar, né? Os importadores que não têm essa experiência dentro do comércio internacional, que tem muitas vezes só pela prática de começar um negócio aqui, comecei um negócio em Portugal, tá dando certo, vamos lá. Isso é muito comum aqui, que é o perfil do empreendedor que nunca soube como é que fazia um processo de importação, né, de exportação, não sabe, não passou por isso, não. E aí simplesmente começou o seu negócio local na oportunidade e a coisa foi dando certo, foi crescendo e aí não teve esse cuidado, né? E aí o que você vê hoje aqui são muitos, muitos produtos que não têm essa adequação. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Portugal, é, eu mando todos os dias mercadorias para todos os países da Europa. E aí chega lá, o cliente daqui a pouco me liga: ó, vai ter uma fiscalização aqui, eu não tenho um rótulo em inglês, sabe? E eu sei que é uma realidade. E eu sei que muitas vezes isso é comprado no mercado aberto no Brasil, não é sempre, tá? Mas eu sei que isso acontece, né? E não acontece só com a empresa que eu faço parte, todas as outras, eu vejo isso demais. Então, assim, não tem esse cuidado. Então, assim, as empresas, além de terem o cuidado no desenvolvimento, precisam ter em consideração que isso acontece porque o Brasil também é um mercado muito grande, que você pode comprar em qualquer ponta, né? E não tem como controlar isso. As empresas têm que ter esse cuidado de tentar adequar ao máximo, né, as suas embalagens para atender um mercado uniforme, inclusive porque a gente sabe que tem um problema aí no Brasil, que é da quantidade mínima de embalagem, né, que muitas vezes você tem que mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí você tem um montão de embalagem que já foi produzida, e aí você vai perder aquilo tudo. Isso é um problema dentro da produção, dentro das empresas, né, e ninguém quer perder. Enfim, então fica assim essa dica desse cuidado, tanto a nível do desenvolvimento de produto, quanto a nível de negociação,
porque quem está à frente da exportação tem que saber que isso acontece e que é uma realidade. Então, o produto, eu já vi, por exemplo, empresas fiscalização que aconteceram aqui e que começam a investigar a empresa. E às vezes a empresa nem sabe que o produto chegou aqui e dessa forma, né? Então, assim, eu sei que é um desafio, porque é difícil, né? Eu também já tive desse lado aí. Eu sei que é difícil para a empresa, porque não é tão simples assim adequar uma embalagem, mas eu queria deixar aqui, sabe, acender essa luz, porque quando eu vejo aqui um montão de produto que não tem nenhuma tradução, eu falo, meu Deus, né? Vamos, tem que ter um pouco desse cuidado. Então, mas eu sei que acontece, porque é um mercado que não dá para controlar tudo. Respondido. Obrigada, obrigada. A Nancy também, da Itamaraty, quer falar, Ju? Oi, Ju, tudo bom? Oi, meu Ju, amor, tudo bem? tudo bem. Ô, Ju, até que ponto as embalagens, porque assim, que nem você falou, é muito difícil para a gente conseguir, principalmente em filme, você conseguir fazer em todas as línguas que tem na Europa. Então, até que ponto é bem aceito quando a gente etiqueta? Se eu colocar as informações etiquetadas em outra língua. Sim, a nível de fiscalização, essa fiscalização ela vai ser muito específica por país, tá? Eu não posso generalizar, né? Tem países que vão aceitar, tem países que não, mas levando em consideração muitas vezes que a empresa fala, ah, não, estou negociando com uma empresa portuguesa, eu posso mandar a embalagem, o produto em português, isso não vai ficar só aqui, né? Então, assim, é, etiquetar digamos assim, o mínimo. Tem que Então, etiquetar, é bem aceito, assim, vai prejudicar talvez um pouco a questão do layout do produto, que a gente sabe, né? Então, isso também é uma coisa que tem que tomar cuidado, de repente ter algum local, né, no produto para poder saber que ali vai uma etiqueta, mas isso aí eu acho que já entra mais uma questão comercial, de marketing, até que ponto que uma etiqueta prejudica o visual do seu produto. Mas a nível de fiscalização, ok, é bem aceito, e principalmente se for em inglês, porque vai ser muito mais fácil né, de conseguir que uma fiscalização aceite um produto que está em inglês do que em português, né? Então, partir desse princípio, sabe? Que o visual vai ser afetado, e aí tentar adequar isso de uma maneira que vá uma etiqueta ali, mas sabendo que pelo menos tem que haver uma adequação aí de uma tradução para o inglês, enfim. Se isso puder vir na própria embalagem do produto que é comercializado nacionalmente, isso tem uma vantagem a nível, né, da questão da quantidade de embalagem que vai ser comprada, lote mínimo, enfim, tudo isso, para não encarecer ainda mais. Porque eu sei que isso acontece nas negociações de quem faz a adequação de produto e isso encarece o produto. Então, às vezes, o teu produto de exportação está mais caro do que o teu produto nacional. E aí o cara vai lá no Mercadão e compra no Mercadão, porque ele está mais barato, né? E porque ele consegue comprar 100 caixas e ele não precisa comprar 300. Então, tem que ter esse cuidado, porque isso é uma realidade aqui. E eu sei que é por essa via que acontece. no nosso caso, a gente tem embalagem em português, inglês e espanhol. A embalagem do mercado interno ela tem. Só que, é lógico, você vai ter morango bem grande em português, strawberry bem pequenininho e fresa bem pequenininho. Então, Não, a nível de consumidor, assim, o consumidor, claro, em Portugal isso já está bem familiarizado, mas assim, a pessoa aqui fora ela identifica que aquilo é um produto brasileiro. Então, assim, você não precisa chegar nesse nível de detalhe. É mais importante você estar ok com uma fiscalização, né, ter todas as informações que são obrigatórias para o teu produto, do que um cliente não saber o que é um maracujá, por exemplo. Então, ele vai reconhecer, e ele vai reconhecer que aquilo ali é um produto brasileiro. Então, vai chegar até ele essa informação, sabe? Se ele tiver interessado na compra de um produto brasileiro.
Obrigada, Ju. Nada, Obrigada, Nancy. Obrigada, Ju, pelas respostas. Tem nada. mais alguma questão no chat? Pode seguir. Tá. Ô, Ju, temos uma pergunta no chat. Se você tem alguma sugestão de empresa da indústria de cosméticos para indicar. Depois da indústria de alimentos, né, a indústria que mais cresce aqui a nível de produto brasileiro é a indústria de cosmético. Inclusive, as lojinhas, né, de produtos brasileiros, que são essas mercearias, essas pequenas mercearias, que abriram aqui, trabalham já com cosméticos brasileiros. Tem indústrias brasileiras aqui, né, fabricando cosméticos aqui, mas tem muita oportunidade, muita oportunidade. Eu até brinco, eu acho até engraçado, porque assim, a gente vai para o Brasil, a gente mora aqui, vai para o Brasil, compra cosmético aí brasileiro, né? E quem está aí quer vir para cá comprar cosmético aqui. Então, tem muita oportunidade, muita oportunidade. O que ainda é uma realidade a nível da indústria cosmética, é que as empresas, o público em geral pede produtos de marca, né, conhecidos no Brasil, mas cabe aí dentro da indústria cosmética, né, também exportadora, fazer um trabalho de divulgação, né, de difundir o seu produto aqui. O que tem que tomar cuidado é que dentro dessa área cosmética tem muitos produtos que são proibidos, né, entrar na Europa, né, da mesma maneira que acontece para os alimentos, acontece também para a indústria cosmética, mas tem muita oportunidade, muita, muita oportunidade. Então, assim, já é um produto, inclusive, que, né, dentro das mercearias tem lá uma prateleirazinha com cosmético, porque as pessoas estão muito acostumadas, tratavam o cabelo, tem produtos muito específicos, né? É, e é uma oportunidade imensa, né, que tem aqui para desenvolver ainda mais. Hoje, nos shoppings, por exemplo, você já encontra quiosques, não todos, mas você já encontra quiosques com cosméticos brasileiros. E então, assim, eu acredito que para os próximos anos é uma área bem promissora, né? Crescer ainda mais maquiagem, cosméticos, claro, com isso tudo adaptado, tem que ter a licença para vender aqui, é diferente dos alimentos, né? É um pouco, digamos assim, mais chato, né? Tem a Anvisa daqui, que você tem que ter a licença para comercializar os cosméticos aqui, mas, sem dúvida nenhuma, promissor. Não só a nível de Portugal, né? Aí falando também a nível de Europa. Uau, bacana. Acho que está respondida. E os contatos também na nossa rede, para que vocês conversem mais depois. Juliana, muito, 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 muito obrigada, tá? Por todas as suas Obrigada a você. palavras muito esclarecedoras. Agradeço demais. E aproveitando a presença aqui da Nádia Melgarejo, né, que é a nossa representante Brasil-Paraguai, eu queria chamar ela aqui só para ela se apresentar para vocês, que é a primeira vez dela aqui. Então, para ela dar um oi, se apresentar para todo mundo, né? Ela é da Global Line Associados. Nádia, seja bem-vinda, obrigada por fazer parte. E eu vou passar para você se apresentar para todos presentes. Obrigada, Renata. Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, agradecer a BIMAP por abrir as portas, pelo convite de participar desse projeto, que acredito terá seus frutos, e na verdade já tem, né? Em menos de 6 meses, fizemos já atendimento a algumas empresas e nós estamos na fase de negociação, de fechamento de contrato, e está sendo muito positivo, né? Então, uma alegria enorme poder ser parte desse grupo. E aproveitar o espaço para falar um pouquinho do Paraguai. Eu sou do Paraguai, por isso que eu represento o meu querido país. Nós temos algumas oportunidades bem pontuais, inclusive aqui junto com a Márcia também fizemos algumas ações em outras situações, enquanto trabalhava também para o governo. O Paraguai é um país onde as empresas que estão iniciando suas exportações é um destino importante. É um país que não precisa de volume muito grande.
o mercado aqui do lado, as nossas culturas são similares, então pode ser uma ótima escola para quem gostaria de iniciar as exportações, sem contar também o mercado da saudade, que também a Juliana comentou. Paraguai tem, depois dos Estados Unidos e Portugal, a maior comunidade de brasileiros, então também temos o mercado da saudade para explorar. Então eu vou deixar também o meu contato, está no passaporte também, para que nós possamos depois conversar um pouquinho mais sobre algumas oportunidades, aí o meu passaporte, e para entender um pouquinho melhor como que nós também podemos ajudar nesse caminho. A M360 é uma empresa especializada em desenvolvimento de investimentos estrangeiros no Paraguai, aproveitando algumas leis de investimento, mas também nós iniciamos esse processo de comércio exterior. Nós ajudamos as empresas brasileiras a entrarem no mercado do Paraguai, apresentando importadores, distribuidores e também em todo o processo de registro sanitário, né? É um processo que é muito importante, que precisa ser feito de uma maneira correta e com empresas idôneas, para que não dê nada de errado no processo de exportação. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e sucesso para todas nesse ano 2025. Obrigada, obrigada demais, Nádia, por estar aqui presente, fazer parte. Bom, agradeço a participação de todo mundo, o pessoal que está online também. Queria... Aí, agora, vamos seguir aqui a apresentação, que foi, voltou, saiu. Para a conclusão da Trilha Elas, eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco a Virgínia, da Arium. Virgínia, por favor, o excelente trabalho que foi feito pela sua empresa. Tá? Muito obrigada. Vou passar para você. Tá? A gente está assim, super felizes e alegres com o resultado. Então, é um prazer ter você aqui hoje para poder concluir para a gente. Tá bom? Bem, pessoal, realmente uma alegria estar aqui, né? Primeiro porque eu me sinto entre amigos, né? De longa data, né, Márcia? Aqui, o Rodrigo aí também, né? A Andressa, embora eu não conhecesse já aí da Apex, né? A gente se conheceu nesse trabalho, mas eu trabalho já com a Apex há muito tempo. Na verdade, desde os meus 21 anos de idade, desde a época aí que eu me formei, eu trabalho com comércio internacional, né? Com essa questão de exportação, era o meu sonho já na faculdade. Então, ouvir também as meninas falando de mercado internacional foi uma delícia, porque meus 20 primeiros anos de mercado internacional foi prospectando mercados, né? Prospectei mais de 32 mercados, então sei o que é isso. Então, ouvi esses depoimentos sobre oportunidades de mercado, né? Essa questão de definição de estratégias de entrada, para mim é uma delícia, né? É como se eu estivesse relembrando aí o passado. E sempre, né, ajudar empresas a se preparar para essa questão da internacionalização, eu acho que é um trabalho realmente muito bonito, né? É um desafio, né? Eu costumo dizer, a gente começa sempre em outro país, não é nem do zero, a gente começa do menos zero, lá do -2, do -3, né? Porque a gente não conhece as regras daquele país, a gente não conhece, né, a cultura daquele país, a gente não conhece ninguém naquele país, então a gente realmente não começa do zero, né? A gente começa... e eu falo isso não só para pessoas que estão fazendo negócios, mas também como eu ajudo muitas pessoas que vão ser expatriados, né, para outros países, eu sempre comento isso, né? Então, eu tenho no sangue essa questão do mercado internacional, a minha carreira começou com isso, depois, acho que o meu filho, né, uma vez me escreveu uma cartinha no colégio dizendo, mãe, para de viajar um pouquinho, né? Aí eu comecei realmente a trabalhar mais com planejamento e assim eu fui mudando um pouco a minha carreira e fui trabalhando mais com planejamento estratégico para empresas mesmo, e atuando mais de forma passiva aí no mercado internacional e ajudando mais as empresas a desenvolver líderes globais, faço treinamentos aí para
tem um parceiro global, que é a Parent Global, que é líder na formação de profissionais globais no mundo inteiro. Então, a gente dá muito treinamento de competências interculturais. Hoje, a gente já faz parte de algumas universidades corporativas, de algumas multinacionais brasileiras, como a VEG, a Duas Rodas, né? Então, a gente dá esses treinamentos, damos treinamentos também para multinacionais estrangeiras, como a Novartis, né? Muitas das empresas farmacêuticas, algumas empresas químicas também que estão localizadas aqui, empresas de bebidas também, e a gente treina também expatriados executivos que vão ser CEOs, CFOs aqui no Brasil, é a gente que treina esse pessoal, né, aqui. E a gente, através do nosso parceiro global, a gente acabou conhecendo também um professor da Universidade de Harvard, e a gente acabou se dedicando também a essa questão de desenvolvimento comportamental, desenvolvimento de soft skills, e daí veio a ideia, a gente propôs aí para, né, para a Márcia, né, esse desafio da gente, nesse programa de mulheres globais, de incluir, né, essa parte comportamental, e funcionou super bem, né, porque realmente todo mundo gostou bastante, né, porque a gente... sempre nos meus trabalhos de planejamento eu coloco essa questão de trabalho de mudança de mindsets, né? Porque a gente lembra que para aumentar a produtividade não adianta a gente continuar pensando da mesma forma, né? A gente tem que mudar a forma que a gente pensa para a gente mudar a forma que a gente age, né? Então, acho que essa foi uma grande inovação na produção do próprio workshop, né? E daí isso combinado da gente ter um grupo só de mulheres, né, que trazem um novo olhar sobre a liderança e sobre a forma de fazer negócios, né? Então, essa questão da ênfase no relacionamento, né, na construção de relações de confiança, que foi um tema que a gente tratou muito, que a gente trouxe a equação da confiança, que a gente viu quais são as variáveis que são chaves para a gente realmente criar relação de confiança, essa ideia de presença, né? Essa ideia de criar um padrão na comunicação, que é fundamental no mundo cheio de produtos, onde que vai nos diferenciar é o relacionamento, principalmente para as pequenas empresas, né? E daí eu acho que essa rede que a BIMAP está formando aí de mulheres, né, também do outro lado, né, que são as compradoras, eu acho que vai ser uma grande virada, né? Vai ser realmente um caminho para a gente construir e fortalecer a entrada das mulheres realmente no comércio internacional de uma forma sustentável e crescente, né? E com esse olhar de ESG, da gente ir colocando e construindo, né? Eu acabei, os últimos 3 meses, acabei ajudando aí mais ou menos umas 30 empresas a implementarem políticas de ESG, né? Algumas já com foco em comércio exterior, né? Todas as empresas que são de mulheres acabam se destacando nas ações sociais, né? E há mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz um grande trabalho para uma cadeia global importante do Brasil, que é uma das cadeias onde a gente é o top one, né, no mundo, entrevistando supermercados europeus, né, e a grande preocupação deles não era nem com o nosso impacto no meio ambiente, mas era com o impacto social. E daí essa questão das mulheres, esse olhar sobre o social, né? Essa inclusão realmente dos elos, né, aqui no Brasil, que são muito fragilizados, eu acho que é importante, é um grande diferencial que a gente realmente precisa trabalhar. E essa questão da criatividade, porque eu também já faço muitos treinamentos, né, inclusive no sertão, né, do Nordeste, e eu vejo que essa é a saída também para essas mulheres empreendedoras, né? Trabalhar essa questão da criatividade e a questão do empreendedorismo, né? Porque essas mulheres são sozinhas mesmo, né? Elas são as chefes de família, né? Então, eu acho que a gente precisa também incluí-las aí nessa cadeia, na nossa cadeia produtiva, e levá-las também, de uma certa forma, para o mercado internacional como um todo, né?
Então, queria parabenizar todas as empresas, né? Eu escrevi aqui para não esquecer de nenhuma, né? Então, aqui realmente a Celevita, né? A Biscottini, a Zé Pereira, a M. Dias Branco, a Petrus, a Salute, a Café Belo Grão, a Moinho Arapongas, a Demarque e a Prozin. Né? Então, foram realmente parceiras, empresas parceiras, né? Trabalharam, a gente sabe que nesse final de ano é sempre muito corrido para todo mundo, mas todo mundo cumpriu ali, né, as mentorias. Eu sei que foi um trabalho extenso, né, com os workshops, né, um trabalho realmente de dedicação, né, de reflexão, de repensar suas empresas. Algumas já tinham planos estratégicos, mas nem por isso não deixaram de ir mais fundo e de procurar entender de como é que a área de exportação, inclusive, poderia ganhar mais visibilidade dentro de empresas, às vezes, já muito grandes. Né? Então, eu acho que esse também é um desafio importante dentro dessas empresas. Tá? Eu queria agradecer a minha equipe, né? A equipe das facilitadoras aí, que estão representadas aqui pela Daniela. Daniela, por favor, se puder levantar aí. Muito obrigada. O Gabriel aí, que é o nosso estagiário. Gabriel, por favor, se puder levantar. Ele é tímido, mas o Gabriel é muito eficiente, cobrando aí todo mundo e ajudando aí, né, elaborando os cadernos de ativação, aí, as planilhas Excel, os relatórios aí finais. Aí. Então, Gabriel, muitíssimo obrigada. Aí, sem você, né, esse trabalho aí teria sido muito mais árduo aí. Então, a articulação e a coordenação aí com todo mundo, parabéns, muito obrigada. Queria agradecer aí a Iva, que também foi uma das facilitadoras, a Fabiana, que também está lá em Portugal, né? Então também foi uma equipe aí internacional, né? E a Júnia e a Nair, que foram as facilitadoras do método ARO, que é essa metodologia de desenvolvimento comportamental, que é uma metodologia patenteada também, que a gente patenteou, né? E que é premiada também aí, né? Que tem sido trabalhada aí tanto com vários grupos de mulheres, né? A gente está aí na indústria farmacêutica, é a nossa metodologia que está sendo adotada dentro também dos grupos de liderança feminina da indústria farmacêutica, dentro do Sindusfarma, do programa Leadership, que são 5 CEOs da indústria farmacêutica, né? Então, a gente fica muito feliz aí também com isso, tá? E, por fim, eu gostaria de... Todas as empresas, né? Eu acho que aí fizeram um trabalho excelente. Como vocês viram, aí a Márcia apresentou aí os resultados, a gente teve resultados realmente muito bons. Poderia dizer assim, que o programa atingiu 100%, né, do resultado planejado, que todas as empresas conseguiram, de fato, refletir sobre os seus diferenciais competitivos e estabelecer um plano. Aquelas que não estabeleceram foi porque um plano de internacionalização foi porque entenderam que não era o momento, o mercado internacional não era para elas, né? E teve uma só que estabeleceu o plano, mas não executou o seu plano de ação por uma questão de prioridades internas, né? Então, com isso, a gente pode dizer que os objetivos do programa foram 100% atendidos. Tá? Então, eu gostaria de destacar algumas empresas, né, que sempre tem aquelas que se esforçam bastante, que são sempre muito pontuais, né, que têm uma dedicação extra. Então, isso não foi exatamente por resultados de exportação, os critérios não foram esses. Né? Os critérios foram realmente pela pontualidade, pela dedicação, pela entrega do que foi solicitado, por preencher os cadernos de ativação, né, pela dedicação ali mesmo na implementação. Tá? Então, se considerem todos aí vencedores, né, deste programa, mas a gente vai destacar aqui algumas, tá bom? A primeira delas aqui é a Camila, da Celevita. Muito obrigada. Parabéns pela sua dedicação. Parabéns, Lu. Fica. Que aí depois vai fazer o fechado. Ah, bom. Queria destacar
também chamar aqui a Tatiana, da Biscottini, também pela dedicação, esforço. Temos uma. Queria destacar também a Elaine, da Moinho Arapongas. Elaine, muito obrigada e parabéns. Parabéns pela dedicação. Elaine, você está aí? Elaine? Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Considere-se aí abraçada. Muito obrigada pela dedicação, Elaine. Obrigada a vocês, obrigada a Daniela, a Anair, muito obrigado mesmo. Para mim foi muito bom. Tá, depois vai ser enviado aí os brindes para você, Elaine. Bem, e também a gente gostaria de destacar aí a Renata da Demarc, né? Bom. Vamos lá. Bem, vamos tirar uma foto. Vamos tirar todo mundo? Vamos. Opa, vamos lá, meninas. Peraí. Da São Paulo Negócios? Então a gente esconde bem. Para lá agora Vivi. Vai aqui. A Tati que ingressa nesse lá no Senai. É verdade. Ai, que lindo! Isso aí, isso aí. Não pode. Obrigada. Com certeza. Isso aí. Gente, só antes de eu sair aqui do palco, eu queria agradecer aí a Márcia e a São Paulo Negócios, né? Queria agradecer a Amanda, que é um exemplo de liderança feminina aí jovem. Muito obrigada aí pela doçura, pela leveza, né? Agradecer aí o pessoal da BIMAP também, muitíssimo obrigada, pessoal, muito obrigada aí mesmo. Tá? Então, e desejar boas festas aí para todos, né? Que 2025 seja um ano, né? Que a gente consiga construir um ano realmente diferente, né? Isso aí. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho. Eu queria aproveitar a Virgínia aqui, porque assim, eu como São Paulo Negócios, fico orgulhosa de todas as qualificações que a gente faz, porque a gente percebe a diferença na vida das empresas, né? A gente tem o testemunho aí das empresas que participam das nossas qualificações e todas, 100% assim, são super elogiando, dizendo o quanto foi importante, e eu não tenho dúvida dessa qualificação, né? Como a Virgínia disse aí, a gente se conhece há muitos anos, desde o meu tempo de Apex, trabalhamos juntas em muitos projetos bem desafiadores, né? E assim, além da pessoa, Virgínia, ser uma profissional competentíssima e tudo isso, ela acrescentou, né, agregou à carreira dela todas essas novas competências, né, com a metodologia que criou. Então, eu assim estou contentíssima, né, estou super feliz. Acho que a BIMAP foi pioneira, né, nessa iniciativa e eu fico muito feliz por ela ter nos convidado a ser parceira e ter confiado na gente na hora de também fazer, operacionalizar essa qualificação, né? Então, eu queria agradecer muito também. Porque foram. Tá bom. Depoimento.
Emocionante, né? Quando junta o nosso lado feminino. É muito gostoso essa sensação. E eu queria chamar agora, a gente chegou ao fim aqui. Tem brinde para todo mundo que está aqui presente. Tem brindes que a gente vai guardar para quem vier presencialmente nos próximos. Vamos enviar versão do passaporte online. Todo mundo vai receber algum mimo nosso. Mas queria chamar todo mundo agora para a gente fazer uma foto de finalização aqui na frente. E agradecer também meu diretor internacional, Rodrigo Iglesias, tá? Não é porque ele é homem que ele não tem que ser mencionado. Nesse projeto, ele virou meu assistente. Não abusa, não abusa. Ai, eu que por motivos pessoais fiquei tão ausente, né? Por questão familiar, fiquei tão ausente esses últimos tempos, e ele aí tendo as ideias e colocando o meu nome, mas sempre aqui à frente e sendo tão gentil com a gente em todos os momentos. Então, não tem como não te agradecer, né? Sou suspeita. Vamos fazer nossa foto, gente. Todo mundo aqui em cima agora. Vamos colocar o pessoal que está online aqui? Dá -1 para aparecer o pessoal. A gente dá um -1 aqui. Que acho que pega a sala. Aí. Assim, ó. Aí a gente vira aqui um pouquinho para o lado. Ops, não muito. Assim. Aí pega na foto o pessoal online aqui. Quem puder, todo mundo abrir a câmera. Aí todo mundo sai na foto. Venham, meninas. Da foto tinha que ter uma trilha sonora, né? Que a gente fica aqui só sorrindo, no silêncio. Vamos lá. Sim, claro. Muito obrigada. Agora estamos todos nas fotos. Obrigada, pessoal online que ficou aqui com a gente esse tempo todo. A Ju, que está lá em Porto, que gostoso. Já é noite aí, né, Ju? Deve estar com uma tacinha de vinho escondida. E muito frio. Obrigada a todo mundo que participou. E o ano que vem tem mais, hein? Passei a agenda e a gente vai divulgar. Agradecer imensamente a presença de todos vocês, Andressa também, que eu sei que voltou de férias esses dias, está em fim de ano, cheio de coisa, ficou aqui com a gente. Muito obrigada, Andressa. Sem você, a gente não é ninguém, viu? Eu que agradeço, gente. Rê. Beijo. Beijo, tchau, obrigada.